Boa noite, irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Amado Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos agradecidos a Ti por estarmos neste lugar. Esse lugar que o Senhor preparou para nos reunirmos e adorar o Teu santo nome. Agora, Senhor, nós rogamos que o Senhor nos visite mais uma vez nesta noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós vamos começar com o hino 196. Vem cear. Aí os jovens, né, estarão cantando o hino logo após esse hino, né? 196, vem cear. Preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a lutar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda Outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e
a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Graças a Deus. Nós vamos para esse hino. Podem vir aqui, é quase toda a igreja, né? Isso. Vamos ficar aqui na frente. Aí o irmão vai tentar captar todo mundo aí. Em cima, assim, irmão, ela tem na própria câmera. Você gira ela para cima. Não, na câmera mesmo. Aí, para cima e para baixo. Ela faz isso. Abaixa um pouquinho. Nosso câmera está em treinamento. Pode baixar mais um pouquinho, irmão. Pode baixar mais. Pode ir. Isso, mais. Aí. Muito bem. Vamos então a esse hino. Como é que é o nome? Chuvas de Bênçãos. Chuvas de Bênção com os jovens. Cadê a piloto e o copiloto? Uai. Tá aqui. Cadê a irmã? Ela se escondeu. Ela ficou com as crianças, né? Tá certo. Mas depois ela tem um hino também. A irmã Ruth e a irmã Keila vão cantar o Gólgota, né? Vamos então ao hino Chuvas de Bênçãos. Amém, graças a Deus. Até a Laís participou, né? Que coisa boa, né? É isso aí.
Muito bem, Deus continue abençoando vocês, viu? Nós vamos fazer isso aí meio direto, tá? Com os trabalhos aí à tarde, agora você tem que fazer o contrário. Isso. Aí já tá quase bom já o câmera, viu? Tá bom. Deus abençoe com Elias. Ele tá fazendo meio de tudo um pouco aí, né? Deus abençoe. Com esses trabalhos que nós vamos fazer aí no sábado, deixa o abençoado passar o barulho dele. Esses trabalhos do sábado à tarde, vamos tentar começar um pouquinho mais cedo, né? Às 14 horas, porque aí a gente consegue tempo para ensaiar os hinos, para preparar sempre alguma coisa aqui para o culto. Eu creio que Deus tem grandes coisas aqui. Deus tem grandes e boas coisas para esta cidade. Nós vamos apenas nos colocar à disposição do Senhor. Então, vamos ficar combinado assim. Vocês me ajudam. É só lembrar do horário. Esses dias, essa semana eu só não estava lembrado se era 2h30, se era 2 horas. Então, me ajuda a lembrar. É 2 horas, né? A gente sai mais cedo lá de Curitiba. E aí dá tempo de a gente ter a reunião no lar, na família, familiar, e depois a gente faz os ensaios para o culto, né? Assim, tem um aproveitamento bom. Afinal, sábado está todo mundo de folga, né? Está todo mundo livre, então a gente aproveita o sábado aqui o máximo possível. Vamos cantar o hino da irmã Ruth e das irmãs Ruth e Keila. Eu vou pedir para cantarem, se possível, depois da ceia. Depois da ceia. Aí vocês pedem ajuda aí com as crianças, né? E aí depois da ceia vocês apresentam o seu louvor. Nosso último hino antes da mensagem é 76. Manso e suave. Manso e suave, Jesus convida, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti
manso e suave, Jesus convida. Chama pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam por ti, por mim. Transes de morte, por fim nos esperam. Entanto a ti, quanto a mim. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convida. Chama por ti e por mim. Ó grande amor que Jesus nos tem dado. Ó grande amor que Jesus nos tem dado. Aleluia. Tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Aleluia! Vem já! Vem já! Vem já! Alma cansada, vem já! Manso e suave, Jesus convidando. Chama, ó pecador, vem. Aleluia. Graças a Deus por esse grande amor que Ele nos tem dado. Esse amor que não há nenhum amor igual. A maior declaração de amor foi feita no silêncio de uma cruz. Graças a Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Versículos 1 ao 6. Colossenses 4, versos 1 ao 6. Fiquemos em pé. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, que eu possa manifestar isso como eu devo falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Senhor Deus, vivifica estas palavras em cada coração. Abre o nosso entendimento enquanto vamos meditar mais uma vez, através desse sermão expositivo, mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Possa o Senhor abrir os nossos entendimentos, para que nós possamos saber qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. É muito bom louvar a Deus, né? Adorar o Senhor na beleza de sua santidade. É maravilhoso termos a liberdade de nos reunir e estudar a palavra, através da exposição da palavra de Deus, da Bíblia. Salmo 119 diz que a exposição da tua palavra dá entendimento, sabedoria aos simples. E, portanto, ele também diz no versículo 99, eu tenho mais entendimento. Vamos abrir, vamos ler aí, juntos. Salmo 119, o segredo da inteligência, da sabedoria, do entendimento. Muito fala conosco o Salmo 119, um conselho aos jovens, né? Medite no Salmo 119, é um salmo bastante longo, e às vezes por ser longo as pessoas acabam não tirando tempo para meditar nele, mas ele tem grandes ensinos. A começar com o versículo 9, quando ele diz para o jovem, com que meios ou de que maneira purificará um jovem o seu caminho. Quer dizer, como é que o jovem vai manter o seu caminho puro, imaculado, tendo em vista que ele precisa de experiência? É o Salmo 119, 9. Ele precisa de experiência, ele precisa de sabedoria, ele precisa desenvolver maturidade. Nós temos aqui várias faixas etárias, né? Então, aprendemos que quanto mais vivemos, mais adquirimos maturidade. A maturidade, ela vem com o tempo. O jovem precisa disso. Nós precisamos disso, porque eu também sou jovem. Um jovem um pouquinho mais maduro. O jovem, ele é facilmente tentado pelos desejos do mundo. Não só o jovem, mas todos nós somos. Mas parece estar mais fácil. Os desejos da carne parecem aflorar mais nessa dura fase. É difícil essa fase da juventude. Adolescência, a pré-adolescência. Estou falando só com jovens agora, né? Irmão Elias, irmã Keila, os jovens mais maduros aí, né? Ruth, liderando os jovens aí no louvor, né? Era para a irmã Keila estar junto, mas ela ficou encarregada das crianças. Mas como é que o jovem pode, se ele é facilmente tentado, porque na verdade, vamos fazer uma análise fria e calculista.
como o inimigo está interessado no jovem e na criança. É verdade ou não é? Está para sair aí um filme. E cada vez que sai um filme da Marvel, do Hollywood, é uma produção que se começa muito antes do lançamento. Estou citando mas eu tenho visto isso repetidamente nas mídias. Muito antes desse filme ser lançado, inicia-se uma campanha com trailer, com incentivo, com propaganda. Para quê? Para que você vá lá e assista. Quando você chega ali, você vai encontrar naquele ambiente, desde a entrada, seja do shopping, seja do lugar onde vai ser exibido, você já vai ter mensagens, propagandas, divulgações. Para quê? Para cativar. E quando é infantil ainda é muito maior. Até o copo do refrigerante vai vir estampado aquele desenho, aquele filme. É verdade ou não é? Camisetas, bonés, itens e mais itens, porque Hollywood entendeu a maneira de se cativar desde a criança até o jovem, até o adulto. Você vai ver para cada categoria e faixa etária ele trabalha de uma maneira. Então nós somos todos os dias bombardeados, seduzidos pelas coisas desse mundo. O tempo todo. Eu apenas dei um exemplo de algo que é atrativo. Não adianta eu chegar aqui e dizer isso aí não é atrativo, porque é atrativo. O inimigo aprendeu a prender a atenção das pessoas. Para um pregador prender a sua atenção por 1 hora, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ter uma oratória muito boa para deixar todo mundo ali atento. São poucos que conseguem. Eu gostaria de conseguir. Se eu começo a passar de 45 minutos, eu vejo que alguns já começam a ficar meio sonolento. Até inclusive eu lembrei uma história, né? O pastor pregava e aí de repente o marido, um casal sentado, e o homem começa a cochilar. E o pastor foi ficando incomodado, que de repente aquele homem dormiu no meio da pregação. E ele, incomodado com aquilo, falou para a esposa: irmã, acorda seu marido para ele prestar atenção na mensagem. E a irmã falou: pastor, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que acorde. Eu não vou mexer nisso. Então, para um pregador conseguir manter a sua atenção, ele tem que ter um dom da oratória, ele tem que saber realmente usar as técnicas para prender a sua atenção, e são poucos que conseguem. Mas você já percebeu como que as pessoas ficam 2, 3 horas paradas na frente de um filme e não dá sono? Já percebeu isso? Não dá sono, não dá preguiça, não dá tédio. Porque eles aprenderam a unir todos os seus sentidos: visão, audição, o olfato, o paladar. Tem que ter a pipoca, tem que ter o cheiro da manteiga na pipoca, você já deve estar imaginando. Junta tudo isso, cria um estado de emoção e você fica suscetível. Você fica ali atento, comendo sua pipoca. Então, estou dizendo isso, é atrativo. Eles aprenderam como manipular a sua vontade. Eles aprenderam como prender você por 2, 3 horas. E cada vez que eles lançarem um filme novo, você vai correr para assistir. Porque eles aprenderam a maneira de te prender naquilo. Prender a tua atenção. Eu falei essa semana nos nossos devocionais,
que nós fazemos todo dia às 7 horas da manhã, aí no canal Tempo do Fim. Ladrões de tempo. O inimigo sabe que tudo que ele precisa fazer para te afastar de Deus é roubar o seu tempo. Porque existe uma barreira da oração. Eu tenho analisado a vida de pessoas que são movidas poderosamente no reino de Deus. São pessoas de oração. Orações superiores a 1, 2, 3 horas por dia. E há um consenso entre todos que a oração ela tem uma barreira que é difícil romper. É difícil romper a barreira dos 30 minutos, de 1 hora de oração. Mas há um consenso que quando se rompe essa barreira, quanto mais você ora, mais você deseja orar. Só que tem enquanto você não rompe isso, quanto menos você ora, menos você tem vontade de orar. A leitura da Bíblia é assim também. Quanto menos você lê, menos você tem vontade de ler. E quanto mais você começa a ler, é assim, não é? Mais dá vontade de ler. Então o salmista está dizendo aqui para o jovem, como vai poder, como é que o jovem, com que meios ele vai poder purificar o seu caminho, vivendo uma vida cheia de tentações, cheia de seduções. Eu apenas citei um exemplo, mas são vários os exemplos. Nós passaríamos a noite aqui citando exemplos. Mas vocês que estão nessa fase, vocês sabem melhor do que eu, até a dificuldade que é ser um cristão nos dias atuais. Aí você diz, é apenas nos nossos dias? Não, em todas as épocas, ser um cristão na juventude foi muito difícil. Mas uma coisa que eu percebo é que Deus ama trabalhar com jovens. Eu noto isso, agrada ao Senhor trabalhar com jovens. Ele chega a mencionar, na Bíblia há muitas referências acerca dos jovens, mas chega-se a dizer o jovem é a força da igreja. Grande responsabilidade, né? A força da igreja. Por isso nós devemos sim esforçar e subsidiar os jovens para que eles purifiquem o seu caminho. Mantenham-se longe. Longe não no sentido de físico, né? Porque você vai ter que estudar. Você tem que estar no meio, na escola, no trabalho, não tem como escapar disso. Mas o seu espírito não está envolvido com aquilo. Como purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. E aí no versículo 99, né, que eu citei. Vamos ler o 97. Eu amo muito esse trecho. Ó, como amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Por isso eu tenho insistido muito na questão do devocional diário. É você devotar ao Senhor o seu tempo todo dia. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz. Cristianismo é conversão todo dia. É a minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que os meus professores. Quantos jovens têm passado por isso? Há muito mais entendimento espiritual neles do que até nos seus professores. Por quê? Pois os teus testemunhos são a minha meditação.
E ele continua: eu entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Como é que está aí na sua Bíblia, Julie? Os versículos 99 e 100. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Isso. Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Muito bem. Esse é o segredo para se guardar puro na juventude. Pode falar. A Bíblia dela é bem diferente da tradução. Qual que é a tradução? Não sei, mas é tipo as palavras de hoje em dia. Ah, a tradução linguagem de hoje. Pode ler então, 99 e 100. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque eu obedeço aos teus mandamentos. Muito bem, que obedeço os teus mandamentos. É o segredo da sabedoria, o segredo do entendimento. É meditar na palavra de Deus. O versículo 103, ele diz: quão doces são as tuas palavras ao meu gosto, sim, mais doces do que o mel na minha boca. O versículo 105, tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jovens, tire tempo para meditar e ler a Bíblia. Eis um dos segredos que vai te dar força na hora da tentação. Vai te fortalecer. Agora, nós estamos meditando em Colossenses, né? Capítulo 4. Eu quero chamar a atenção para o versículo 2, onde nós lemos: perseverai em oração, velando nela com ações ou ação de graças. Perseverar, obviamente todos sabem o que é perseverar. Alguém não sabe o significado da palavra perseverar? Raquel, Alice, não sabe? Perseverar é ser persistente. Ser persistente, você sabe? Uma maneira que vai ser bem fácil de entender. Quando você diz assim: pai, você me dá o dinheiro para o lanche? O pai diz não. Aí daqui 1/1000 de segundo você pergunta de novo: pai, você me dá dinheiro para o lanche? Aí o pai diz não. Aí daqui 2 segundos você volta e diz: pai, mas me dá um dinheiro para o lanche? Eu digo não. Daqui mais 1 segundo você vem: pai, você dá o dinheiro para o lanche? Quanto? É assim, né? É assim, irmã Elis? Isso é perseverar. E é interessante, deixa eu ver se eu acho. A gente acha que já leu, não lembro se foi aqui ou se foi em Curitiba, Evangelho de Lucas. Eu não sei se eu vou achar assim, de pronto assim. Deixa. Amarrado. Eu estava lendo hoje cedo ainda. Ah, sim. É Lucas 11. Falando em perseverança, falando nessa questão do dinheiro do lanche, isso é perseverar. Eu não desistir tão fácil. Que essa perseverança, essa persistência se acompanhe cada um ao longo da vida. Não desistir no primeiro não. Porque o não você já vai ter sempre. Persista. Às vezes com o pai não vai funcionar, porque às vezes ele vai falar não e chega. Aí você tem que entender o teu limite também, entre a sanidade, né, a saúde, a sua integridade. Mas vamos lá, Lucas 11, Jesus fala algo semelhante sobre perseverança. Raquel e Alice, prestem atenção aqui, para vocês entenderem. Ele diz assim, olha, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, no versículo 2 vai até o versículo 4, e aí no versículo 5 ele vai contar uma parábola, uma história para que as pessoas entendam o que é perseverar na oração. Ele vai dizer assim: e ele lhes disse, qual de vós terá um amigo? Imagine você tem um amigo, e você vai procurar ele à meia-noite,
E ele vai lhe dizer assim, e você diz a ele: amigo, me empresta 3 pães, pois chegou um amigo meu de viagem e eu não tenho nada para dar para ele comer. Jesus está contando uma história que era comum. Naqueles dias, pessoas viajavam a pé. Não é que nem hoje, que você viaja de carro, você programa uma viagem. A viagem a pé é uma viagem longa, cansativa, a cavalo, a camelo. E às vezes a pessoa chegava ali à tarde da noite, cansado, com fome. Então Jesus disse: você não tem nada para dar. E aí você corre ao seu amigo e pede a ele. Ele de dentro vai dizer assim: não me importune, não quero saber, não me interessa, o problema é teu. Se vira, deixa eu dormir. Eu já fechei a porta, já estamos todo mundo na cama, eu não vou me levantar para resolver isso. Jesus vem e diz assim: eu digo para vocês, no versículo 8, que ainda que ele não se levante para dar o pão, por ser o seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e dará quantos pães precisar. Quer dizer, pela insistência daquele amigo batendo e pedindo ajuda, naquela hora da noite, ele vai falar: nem que seja para eu me livrar dele logo, que eu estou cansado, eu quero dormir. Quantos pães você quer? Eu quero 10. Tal, pega aqui, rapaz, e vai embora, deixa eu dormir. Não é assim? Jesus está falando isso. Ele pode não te dar pelo fato de você ser amigo, mas às vezes é para se livrar de você, mas você vai ter o que precisa. Aí ele vai dizer no versículo seguinte: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. E ele vai continuar: se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Por isso, volta lá a Colossenses. É sempre assim, deixa sempre Colossenses marcado, que é a escritura base, não é? É principal. E aí as demais nós vamos fazendo a referência. Então o que Paulo está dizendo aos Colossenses: perseverai. Lembra da história do dinheiro pro lanche? Lembra da história do homem batendo na porta da casa do amigo, meia-noite, pedindo pão? Perseverar. Não desista. Persevera. Persevera no quê? Persevera em oração. Lembra que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Nem que seja pela importunação. É Jesus quem falou, não sou eu. É tão bom isso, que a gente se baseia nisso, é nas palavras do próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, está dizendo: olha, você ora, persevera lá em oração, vai buscando, Deus vai te dar, nem que seja pela importunação que você está tendo. Todo dia, toda hora você está orando e pedindo a Deus por isso. Eu tenho visto pessoas dia após dia orando por uma bênção, por determinada coisa. Passa às vezes um bom tempo, mas um dia aquilo vem. É promessa: peça e dar-se-vos-á. Eu creio que eu posso falar que ela não vai ficar chateada. Eu sei que ela vai assistir depois. Mas meu pai orou, eu acho que foram, eu não lembro se foi 20, foram 20 anos. 20 anos pela real conversão da minha mãe. 20 anos. Não é 20 dias. Quando todos desistiram de orar, ele continuou orando. Chegou o dia que, sem ninguém fazer nenhuma pressão, porque conversão é uma obra do Espírito Santo. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. E num belo dia, não foi no culto, não foi na chamada de altar, em casa, Deus pôs no coração dela de largar o vício, de abandonar a vida de pecado e seguir o caminho de Cristo. É o que Jesus diz: peça e vai ser dado. Às vezes você vai ter que pedir bastante, mas não desista de pedir. É o que Paulo está dizendo: persevera em oração, seja persistente na sua oração. Ore pelos seus filhos, não desista deles, não entregue de mão beijada. Continue orando, continue perseverando. Você está sendo tentado? Você está sendo tentada? Estamos falando com jovens, né? Na escola, no trabalho. É uma tentação muito difícil. Procure alguém para pedir ajuda. Eu ouvi uma frase nesses dias atrás de uma pessoa muito sábia nas Escrituras. Essa pessoa disse: quem confessa tentação não confessa pecado. Você entendeu? Quem não entendeu? Se você confessar que está sendo tentado para alguém de confiança, para alguém mais sábio que você, não vá fazer confissão para quem está pior que você, porque aí você vai se afundar junto. Mas você vai ter alguém, você diz amigo, amiga, pai, mãe, pastor, alguém, irmão, irmã, me ajuda. Eu estou sendo tentado em uma coisa. Quando você faz isso, pode ter certeza, você vai ter mais uma força para lutar com você nessa guerra. E você não vai ter que confessar um pecado depois, porque você vai vencer a tentação antes de cair. Estão entendendo? Não queira vencer certas lutas sozinho. Repito, preste atenção em quem você vai confiar certos assuntos. Mas você tem que ter alguém de confiança. Você tem que ter um mentor, um discipulador, um mestre, alguém que vai te ensinar. Isso era muito comum nos dias primitivos. Era muito comum haver alguém fazendo discípulo, ensinando. A palavra mestre é professor, ensinador. A palavra discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre, é aquele que é ensinado e aprende tudo que aquele professor ensina. Então, assim como nós devemos ensinar outros que estão um pouquinho mais atrás na caminhada, aqueles que estão mais novos na caminhada do que nós temos mais experiência. Então há coisas que ele vai passar que você já passou e já venceu. Então é teu dever ajudá-lo, ajudá-la, ensinar e ensiná-la. Mas da mesma forma também nós, que já estamos avançados na caminhada, também vamos precisar em determinado momento aconselhar com alguém. E você vai procurar alguém mais sábio, alguém mais vivido na fé. Veja só, vivido na fé. Um critério que Paulo coloca na Escritura como requisito do ministério é que ele não seja novo na fé. Ele não fala da idade física, da idade do seu nascimento natural, mas ele fala em relação ao novo nascimento. Porque se ele for um novo convertido, ele vai se ensoberbecer, ele vai cometer grandes erros. Então tem que ser alguém maduro na fé. Mas nós precisamos sim de ajuda. Vocês estão entendendo bem? Eu já estou começando a ficar com sono. Dá um amém bem forte então. Amém. Ixi, esse é o mais forte que vocês conseguem. Bem forte. Vocês são jovens.
Só os jovens agora, bem forte. Amém. Vai, só os jovens. Amém. Vocês estão se achando velho pelo jeito, né? Eu esperei o amém do irmão Elias ali, da Manqueira. Vamos lá, só os jovens. Amém. Agora sim. Isso é só para quebrar o gelo um pouquinho. Vocês estão entendendo bem. Persevera. Não desista de orar. Rompa essa primeira barreira. Peça ajuda quando precisar. Há batalhas que a gente não vence sozinho. Tem que pedir ajuda. Olha, irmã, irmão, me ajuda em oração. Eu preciso de ajuda. Eu estou sendo tentado. Eu estou fraquejando. O que eu faço? Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. A palavra velando nela, é algo como mantenham-se acordados, atentos, né, Raquel? Atenta, acordado, velando nela. Não cochila. Aquela atitude mental de expectativa, vigilância. Estão entendendo? Estar na expectativa, estar vigilante, estar atento. Velando nela. Nela o quê? Na oração. Coisa maravilhosa, né? Ser perseverante, estar atento. Estar em expectativa, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Que coisa maravilhosa, porque quando você persevera na oração, você vai ver que em 5 minutos, é assim, quando você começa a orar, em 5 minutos você encerrou todos os seus pedidos. No máximo 10, se você tiver uma lista extensa de pedidos, 5 a 10 minutos você já não tem mais o que pedir. Porque geralmente isso é o natural das pessoas, é primeiro pedir. Aí quando você já pediu tudo que você podia, você encerra a oração? Não, é ali que começa a sua oração. Porque até então você apresentou uma lista de pedidos a Deus, como se você estivesse num fast food, ou num supermercado, ou numa farmácia. Eu quero isso, isso, isso e isso. A partir de agora você não tem mais o que pedir. Então agora começa. O que é que eu vou falar com Deus? Imagina assim, Deus sabe tudo o que você está fazendo. Ele te acompanha todos os dias e está vendo cada detalhe mais secreto da sua vida. Então você pode conversar abertamente com Ele. A partir dessa primeira barreira, é a hora que muitos de nós começam a agradecer. E aí começa a passar na sua mente as coisas pelas quais você deve agradecer. Se você não tem uma lista de oração, um caderninho de oração, faça isso. Arruma um caderninho, motivos pelos quais orar. E depois, esse caderno de oração vai ser os motivos pelos quais agradecer. Porque depois você vai ver, eu orei ao mês passado por isso que hoje Deus me deu. E anote depois, deixe um espaço em branco para anotar quando Deus me respondeu isso aqui. Isso aqui eu venci. Irmão, vocês não têm ideia a força que isso traz na nossa vida. Porque a gente começa, a nossa mente é como Israel lá no passado. Paulo fala, eu falei isso essa semana no devocional. Tudo foi escrito para nós, como sombra para nós. No Antigo Testamento nós vemos Israel sai do Egito, eles acabam de cruzar o Mar Vermelho, gente. Você faz ideia do que é isso?
Ninguém tem ideia em nossos dias o que é isso, que tamanho milagre é esse. Você está sendo perseguido por um exército que vai vir para destruir tudo. De os dois lados, Deus levou eles num beco sem saída. Eles tinham montanhas íngremes, desfiladeiros dos dois lados, não tinha para onde correr, gente. Não tinha como mais agora, é um caminho sem volta. Não dá para voltar para trás, porque o inimigo está vindo furioso. Aquela poeirão levantando, você imagina os cavalos, carruagens, carroças, né? Vindo, militares, aquilo levanta uma poeira no deserto, um areião subindo e bradando. Olha para os lados, não tem para onde correr. Olha para frente, um mar na sua frente. Você não tem um barco, você não tem um navio, não dá para cruzar nada. Mulheres, crianças, idosos, todo mundo ali. O que vai acontecer, Moisés? O povo vai... A primeira reação nossa é: ah, Moisés, será que não tinha cemitério no Egito para nós morrer lá? Tinha que vir morrer aqui? Seria melhor ter morrido no Egito. Esqueceram do que Deus fez no Egito. O que Deus fez no Egito? Praga das moscas, gafanhotos, a água do Nilo, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, se torna sangue. A morte de todo primogênito, desde o filho de Faraó até o menor dos servos. Cada casa que não tinha o sangue exposto na porta, morria o primogênito. Tantos sinais, eles já tinham esquecido. Chega diante do mar, agora nós vamos morrer aqui. Era melhor ele ter ficado lá. O que Deus faz? Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Manda para os filhos de Israel que marchem. Não é hora de você ficar choramingando, não. Não é hora de você ficar aí lamentando o que esse povo tá. Não, manda eles marcharem. E você estenda essa vara que você tem na sua mão, esse pedaço de pau, um cajado que você tem na sua mão, estenda sobre o mar e deixa o resto comigo. Moisés faz o que Deus mandou. Pessoal, bora marchar para dentro d'água. Não sei explicar, mas bora lá. Deus falou, estendeu o cajado, o mar abriu. Gente, vocês pensam no milagre. Israel passou vendo aqueles paredão de água dos dois lados, aquele caminho, uma rodovia construída no meio do mar. Que chave poderosa é essa que abriu o mar? Chega do outro lado, eles festejam, olha para trás o exército vindo, de repente o mar fecha, matou o exército todo do inimigo, acabou o inimigo, não tem mais perseguidor, é só alegria, vamos festejar, bora festejar. Miriam pega o tamborim, sai dançando e glorificando a Deus, louvando, o Israel todo festejando. Daqui a pouco chega em Mara, no versículo seguinte, 14, 15, 16, você lê lá em Êxodo. Águas amargas, não tem água doce. O que o povo faz? Era motivo de ajoelhar e falar: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito com uma mão poderosa. O Senhor abriu o mar há pouco, nós vimos, o mar fechou em cima deles. Então o Senhor é poderoso para providenciar água para nós. O que o povo fez? Era melhor ter ficado lá. Lá tinha água, pelo menos, né? Agora aqui, Moisés, não tem água, nós vamos morrer tudo. De novo, esqueceu. Deus transforma as águas amargas em água doce e todo mundo mata a sede. No capítulo seguinte, eles continuam marchando. No capítulo seguinte, pelo menos no Egito nós tinha carne. No Egito nós tinha as comidas temperadas, o alho, comida boa. Agora aqui nós vamos morrer de fome nesse deserto, Moisés. Não tem comida. O que Deus faz? Manda o maná. Daqui a pouco eles vão reclamar até do maná. O que Deus faz? Manda as codornizes, né? Mas por que eles reclamam? Porque o povo tem a tendência de se esquecer do que Deus já fez. De um dia para o outro é capaz de já esquecer. E foi assim com Israel. Eles tinham acabado de cruzar o mar. E já tinham esquecido que Deus podia prover água doce para eles. Então, quando você tem o hábito de
anotar pelo que você está orando e depois o teu testemunho ali anotadinho. Não é para você se exibir para os outros, mas é para você mesmo lembrar a você. É para você lembrar o seu eu do futuro, que o seu eu do futuro, o você do futuro, vai se questionar. Ele vai enfrentar outras lutas, ele precisa se lembrar do que Deus fez por você hoje. Porque o que Deus fez por você hoje vai te incentivar lá na frente. Faça isso, comece a olhar para trás e veja o que Deus já fez por você. Lembra aí, em momentos de grande dificuldade, Deus te sustentou. Lembra disso. Quantas vezes Deus já te livrou da morte? Quantas vezes Deus te livrou de cair num buraco terrível? Ah, se não fosse por Deus, onde eu estaria? Se eu estou aqui hoje falando para vocês, trazendo uma mensagem, um ensino da palavra, não é porque eu sou o cara, porque eu sou bonzão, não. Se dependesse desse Adriano aqui, eu estaria perdido, só sabe Deus aonde. Mas ele, no momento certo, cada vez, quando eu estava quase para cair no abismo, ele me puxava de volta. Fala, filho, não é aí o teu caminho. Não é aí o teu lugar. Filha, cuidado aonde você vai pisar. Não é por aí que eu quero você, não. Volta. Volta porque Deus te ama. Jesus Cristo ama tanto você que deu sua vida. Nós vimos hoje à tarde na reunião o valor, algo que não perde o valor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Deus comprou, não foi por um baixo preço, mas foi por algo muito superior ao ouro ou à prata, que perde o seu valor, que se deterioram com o tempo. Mas aqui, o que ele usou não se deteriora, não perde o seu valor. É o sangue de Jesus Cristo no Calvário. Sim, ele te ama. Sim, ele deseja que você persevere na oração. E como eu disse, uma vez que você começa a ter esse hábito da oração, anota os seus motivos de orar e os motivos de agradecer. Vai sobrar tempo para você orar por aqueles que estão empunhando a espada no calor da batalha, por aqueles que estão à frente no ministério. Por isso Paulo está dizendo, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Quando você for orar, faço das palavras de Paulo as minhas. Lembra de nós que estamos na frente do combate. Lembra, Senhor, fortalece o ministério, fortalece cada obreiro, cada um que está segurando essa espada da palavra e golpeando o inimigo duro com ela. O inimigo está furioso com nós, contra nós. E assim vamos uns orando pelos outros, perseverando em oração. Aleluia. Andai com sabedoria, versículo 5. Para com os que estão de fora, remindo o tempo. Isso, remir o tempo, é não desperdice seu tempo. Aproveite o seu tempo da melhor maneira. Aproveite esse tempo, porque ele não é uma fonte ilimitada, gente. Muitos de nós temos a ideia de que o tempo é ilimitado. Afinal, o que eu não consegui fazer hoje, amanhã eu faço. E se eu não fizer amanhã, eu tenho depois de amanhã. E assim a gente vai vivendo. Mas entenda que a cada dia você perdeu um dia. Já foi para trás, já ficou. É um dia a menos que vocês têm. Ele não é o tempo, ele vai ter um fim para você. Você não sabe quanto tempo tem, mas você sabe que a cada dia é um dia a menos. Então Paulo diz, olha, vamos remir o tempo, vamos aproveitar, vamos usar esse tempo com sabedoria. Aproveite esse tempo o máximo possível na presença de Deus. Você quer viver com Ele na eternidade? Amém? Eu quero. Então eu estou treinando já agora. A vossa palavra seja sempre com graça, e aqui com graça não quer dizer de gracejo, de
comédia, de humor, mas é graça no sentido de misericórdia, não é? Vocês entendem, né? Sempre com graça temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Temperada com sal, é moderado, o temperamento, o equilíbrio nas suas palavras. Liga isso a 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, onde Pedro diz: vocês estarem preparados para responder a cada um que perguntar qual é a razão da vossa fé. Então você saber responder, estar preparado para isso. Graças a Deus. Senhor, essas poucas palavras possam ter ajudado a esses jovens, esses irmãos e irmãs aqui, como também os irmãos e irmãs e jovens que vão assistir depois. Possa o Senhor falar a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por esse bom tempo. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, né? Hoje foi conselhos aos jovens. Nós vamos à ceia. Eu quero ler por que nós fazemos a ceia da maneira que fazemos. Lucas 22, do versículo 14 até o versículo 22. Faremos assentado mesmo. E chegada, vou esperar todos acharem, Lucas 22, a partir do 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, e tendo dado graças, disse: tomai-o e dividi-o entre vós. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando ele o pão, e tendo dado graças, o partiu, dizendo-lhe, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É interessante aqui lembrar que ele está ministrando uma cerimônia, um jantar de Páscoa. E esse jantar não é celebrado com suco de uva, muito menos com pão fermentado. Apesar a Páscoa judaica, ela exigia que se fizesse com pão asmo. E provavelmente aqui ele está com o cálice, ministrando com esse cálice, provavelmente não, com certeza, é o vinho e não o suco de uva. Nós vamos ver a referência disso depois, em Coríntios, né? Fazei isso em memória de mim. Eu li esse, né? Semelhantemente também o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Desculpem, o frio chega, a garganta começa a atrapalhar um pouquinho, né?
Agora, no versículo 20, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 20, Paulo vai corrigir a igreja de Corinto que estava tomando a ceia de modo errado. Ele diz: portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E um tem fome e o outro está embriagado. Vocês entenderam? Um comia e bebia demais, o outro ficava com fome, enquanto outros estavam embriagados. Não se embriaga tomando suquinho de uva nem água. A embriaguez aqui é do vinho. Ok? Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Quer dizer, Paulo está dizendo: olha, a maneira que vocês estão fazendo está tudo errado. Ele não questiona os símbolos. Ele não está dizendo: olha, vocês não devem ministrar com o vinho. Estão entendendo? Mas ele diz: vocês estão tomando da maneira errada. Por quê? Porque o pequeno cálice de vinho não embriaga ninguém, não faz mal essa quantidade da ceia. Ele chega a falar para Timóteo: toma um pouco de vinho junto por causa do seu problema do estômago. Vocês já leram isso na carta de Paulo a Timóteo. Agora é um pouco, né? Cuidado. Ceia, por isso que Paulo está dizendo, deve ser ordenado. Não é de qualquer jeito. Aí ele vai entrar então em como celebrar. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui pastor nenhum tem autoridade de te colocar ou te tirar da ceia. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ele diz, em outras palavras, não tem desespero, né? Vamos um de cada vez. Aqui nós habituamos fazer por grupos de família. Você vem com a sua família e toma a comunhão. Jesus deixou 3 ordenanças cerimoniais. A primeira delas é o batismo. Batismo nas águas por imersão. Atos 2:38, esta igreja primitiva executou esse batismo em nome de Jesus Cristo, não nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome de Jesus Cristo. Atos 8, Atos 10, Atos 19, a igreja executava isso. Uma vez batizado, isso te dá direito ao Espírito Santo, isso te dá direito à ceia. A ceia com pão asmo, que é o pão sem fermento, e o vinho. Seguindo após a ceia, nós temos o ato de lavar os pés uns aos outros. É bom de tempos em tempos nós lembrarmos disso na íntegra, não é? João 13, Evangelho de João, nós vamos ler antes de então descer ali para dedicar o pão e o vinho. João, Evangelho, não é epístola, Evangelho de João, capítulo 13, nós lemos
a respeito desse ato praticado após a ceia. Então são 3 ordenanças: batismo, a Santa Ceia com o pão asmo e o vinho, e o ato de lavar os pés uns aos outros. João 13, nós lemos: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e, havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até ao fim. E, terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, João 13, versículo 3 agora, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, versículo 4, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Que forte isso, né? Uma ação que, se não feita, Jesus está dizendo: você não tem parte comigo. Se não tem parte com Jesus, tem parte com quem? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que se lavou não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se, então, seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É imperativo, é ordem, façam. Na verdade, eu vos digo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados são os que as praticam. Nas traduções mais atuais diz: felizes são os que as praticam. Por isso, nós praticamos tanto o batismo em nome de Jesus Cristo, quanto a ceia, quanto o ato de lavar os pés uns aos outros. E agora, com nossas cabeças inclinadas, fiquemos em pé, irmãos. Incline sua cabeça e feche seus olhos. E vamos ter um momento de orar pelos elementos, pelo pão, pelo vinho, para a Santa Ceia. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença como igreja do Deus vivo. Agora, Pai, nós dedicamos ao Senhor. Aqui está o vinho e aqui está o pão. O pão representando o Teu corpo, o vinho representando o Teu sangue.
Nós dedicamos ao Senhor pedindo que o Senhor santifique-os para a ceia nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos.
Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos em pé. Amado Deus, Tu és maravilhoso. Nós louvamos ao Senhor por aquele dia no Calvário. Nós louvamos pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão. Que o Senhor continue fortalecendo esses jovens, estas jovens, irmãos e irmãs, a continuar firmes no Teu caminho. Encha a cada um com Teu Espírito Santo. Nós encerramos esse momento de comunhão pedindo ao Senhor que continue conosco, nos guarde de todo mal e perigo em nosso retorno, aos nossos lares, possa o Senhor nos acompanhar sempre, livrando e protegendo de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e até o próximo culto aqui, o Senhor permitindo. Deus abençoe.